Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre reatores batelada, vai ver o que eles são, vantagens e desvantagens, a teoria por trás deles. Então, um reator batelada, ele é basicamente um tanque com agitação mecânica. E a característica desse tipo de reator é que ele não admite nem entrada e nem saída de reagentes ou produtos durante o processamento. Então eu vou adicionar os meus reagentes, eles vão ficar aqui por um determinado tempo sem eu adicionar mais nada. Quando der o tempo que eu designei, eu retiro os meus produtos. Para esse tipo de reator, variáveis aí como temperatura, concentração ou pressão mesmo, elas acabam não variando com a posição dentro do reator. Elas simplesmente variam com o tempo. Então, uma das hipóteses que a gente vai ter quando a gente for ver nosso equacionamento é que todas as propriedades aqui dentro do nosso reator batelado elas vão ser as mesmas. Então, a temperatura em todos os pontos é igual, a concentração em todos os pontos é igual. Agora, ao longo do tempo, temperatura, concentração, todas essas propriedades elas podem variar. Então, os principais usos dos reatores batelada, eles são muito utilizados em operações em pequena escala ou mesmo para testes de novos produtos que ainda não foram completamente desenvolvidos. Por conta aí de eu ter bastante controle das características do meu meio reacional em reatores batelada, ele é muito útil aí para desenvolvimento de produtos. E isso acaba culminando aí em algumas operações em pequena escala que eu preciso ter bastante controle. E também processos aí que por qualquer motivo são difíceis da gente converter em operações contínuas. Então qualquer processo que precisa ter uma temperatura muito ajustada, uma concentração muito ajustada, normalmente se opta por reatores batelada. Então, vantagens desse tipo de reator é que ele permite altas conversões. Então, a gente pode deixar os nossos reagentes dentro do reator por longos períodos de tempo. Então, como eu posso deixar por muito tempo, eu posso, teoricamente, atingir aí a conversão máxima das reações que eu estou trabalhando. Depois, os processos em batelada eles acabam tendo menor investimento de capital do que processos contínuos. Então, quando eu estou testando um novo produto, começando a desenvolver alguma coisa, eu posso optar aí por um reator batelada para começar esse processo. E depois, quando eu escalonar, eu passo para um sistema contínuo. Eu tenho uma maior flexibilidade de operação no mesmo reator, podendo obter aí produtos diferentes. Então, numa determinada batelada, eu faço um determinado produto. A hora que eu termino essa batelada, eu posso fazer um produto completamente diferente aí sem nenhum problema. Então, tenho essa facilidade com reatores batelada. As desvantagens, primeiro, é difícil aí a produção em grande escala, eu digo grande escala quando comparado com reatores contínuos, por exemplo. Ele também está associado a um custo alto de mão de obra por batelada, por conta aí de todo o tempo que eu gasto não fazendo a reação química dentro do meu reator. Então eu tenho que alimentar esse reator, eu tenho que esvaziar esse reator, de repente de uma batelada para outra eu preciso fazer uma limpeza no reator. Então tudo isso, toda essa alimentação, esvaziamento, limpeza, de repente resfriar o reator ou aquecer para chegar na temperatura ideal, isso aí tem um custo associado. E dependendo do custo que a gente tem, pode até acabar inviabilizando o processo com o uso do reator batelado. E por fim, a qualidade do produto que eu tenho, ele vai acabar sendo mais variável do que se eu comparar aí com reatores de operação contínua. Então, de uma batelada para outra, eu posso ter alguma variação na temperatura, de repente alguma variação no reagente, e essas pequenas variações podem me dar um produto final diferente. Então, de uma batelada para outra, eu posso acabar tendo uma variação aí maior do que eu teria numa operação contínua, por exemplo. A principal característica quando a gente trabalha com reatores batelada é o tempo, porque eu tenho vários tempos no reator batelado e esses tempos eles são bem importantes. Então eu tenho o chamado tempo de reação, que é o tempo efetivo aí para a conversão dos reagentes em produtos. Eu tenho o chamado tempo morto, que é todo o tempo de preparação. Então, tempo para carregar, descarregar, aquecer, resfriar, lavar, enfim, tudo que eu faço no meu reator que não seja reação química é chamada de tempo morto. Eu tenho o chamado tempo de ciclo, então seria o ciclo de produção, né, o tempo de reação mais o tempo morto, e eu tenho o tempo de produção, que é o tempo efetivamente aí disponível para o uso do reator. Então, tantas horas num dia, tantos dias num mês, tanto tempo num ano, enfim, etc. Graficamente seria uma coisa mais ou menos assim. Então, num determinado momento, o tempo t igual a zero, eu não tenho carga no meu reator. Eu abasteço esse meu reator com uma carga, levo um tempo para fazer isso. Quando meu reator está cheio, eu tenho a minha reação propriamente dita, então esses meus reagentes eles ficam dentro do meu reator se convertendo em produtos.
até o tempo t igual a 2. No tempo t igual a 2, eu começo a descarregar esse meu reator, até o meu tempo t igual a 3, onde o meu reator está vazio. Aqui, entre T3 e T4, eu posso ter aí uma limpeza, alguma lavagem, alguma coisa assim no meu reator, onde eu preparo ele para uma nova carga. Então, aí no tempo t igual a 4, eu começo a carregar esse meu reator de novo, e aí vou fazendo isso sucessivamente quantas vezes eu precisar. O meu tempo de reação é justamente essa diferença, no caso aqui desse exemplo, de T2 menos T1 ou de T6 menos T5. Então, esse aqui é o tempo que efetivamente a minha carga está dentro do reator e a reação química está acontecendo. O tempo morto seriam todos os outros tempos. Então, aqui no caso, eu tenho de 0 até T1, então meu tempo T1. Eu tenho essa diferença T3 menos T2, que eu estou descarregando o reator. E eu tenho essa diferença T4 menos T3, que é onde eu estou fazendo aí alguma limpeza, provavelmente no meu reator. E esses três tempos, a soma deles vai ser exatamente igual, aqui no caso de uma segunda batelada, o tempo T5 menos T4, T7 menos T6 e T8 menos T7. Para esse exemplo, o meu tempo de ciclo vai ser de 0 até T4, então aqui eu tenho um ciclo completo, carreguei meu reator, a reação aconteceu, descarreguei e tive a limpeza desse reator. Isso vai ser igual à diferença aí do meu tempo T8 menos T4. Então, aqui de T4 até T8, eu carreguei o reator, a reação aconteceu, eu descarreguei e tive alguma limpeza. O meu tempo de produção, para esse exemplo, seria todo o meu tempo aqui de 0 até T8. Então, aqui são os tempos que a gente tem que são importantes no reator e mais ou menos para que é utilizado cada um desses tempos. Por essa aula é isso. Na próxima aula, a gente vai fazer o equacionamento do reator batelada. Então, até lá!